Continuando o plano de leitura anual que eu tenho seguido, uma palavra interessante se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 36 ao versículo 46. Acontece que, como de costume, não irei ler todos os versículos para que o vídeo não fique muito longo. Vou ler apenas os dois primeiros e vou explicar em seguida o contexto. Os dois primeiros dizem o seguinte: primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 36. Depois mandou o rei chamar a Simei. Ele disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passar o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. É bastante interessante essa história e, novamente, como na série de vídeos que eu tenho gravado, essa história em específico acaba passando batido pelos leitores da Bíblia, que Simei ele se envolve não apenas com o rei Salomão, mas ele se envolve também anteriormente com o rei Davi. Simei ele vai aparecer em um momento bastante difícil na vida de Davi, quando Davi ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão ele tinha conquistado a mente e o coração do povo. Ele estava se colocando na porta da cidade, dando conselhos e julgando causas, já assumindo um papel de liderança e dizendo que o rei Davi, seu pai, não tinha tempo para ouvir as causas sociais. E acontece que quando Davi, a história vai avançando e Davi ele tem que fugir, porque ele não queria entrar em confronto com seu filho, ele não desejava a morte de Absalão, apenas seguem Davi os servos fiéis. E é interessante que, na história, os servos fiéis de Davi e Davi estão indo de Jerusalém para o leste. Estão indo para a direção do deserto. E quando Davi está nesse caminho tortuoso, Simei aparece, e Simei é o homem que joga pedras em Davi e pragueja Davi, amaldiçoa Davi. O tempo passa e nós chegamos aqui no contexto dessa história de 1 Reis, capítulo 2, versículo 36 ao 46. O subtítulo desses versículos já antecipa o que foi o destino de Simei. Se nós pegarmos a Bíblia, nós veremos que o subtítulo diz morte de Simei, ou seja, é um spoiler, digamos assim, do futuro, do que aconteceria com Simei. Mas até culminar em sua morte, Simei ele foi um homem que teve não uma, mas 2, 3, 4, 5, várias oportunidades. E ele acabou ficando marcado por ter desperdiçado muitas oportunidades. Então, talvez a mensagem de hoje seja para que a gente saiba aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Talvez o vídeo de hoje seja para que nós, como seres humanos que vivemos uma vida finita aqui na Terra, ou seja, essa vida vai acabar um dia, nossos recursos são limitados, sejam eles recursos financeiros ou recursos de tempo, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e não desperdiçar, porque o fim dela é a morte, né? Então, o que acontece? Davi, quando ele está morrendo, ele sabia que estava se aproximando o seu momento de ir embora. E o eufemismo que a Bíblia utiliza é dormir com os pais, né? Estava chegando o momento de Davi dormir com seus pais, de morrer.
Davi, ele dá um conselho muito direto para Salomão e diz: olha, meu filho, seja homem, seja homem. Porque o povo era numeroso, as atribuições de um rei são de uma responsabilidade muito grande. E Salomão, ele era um homem jovem. E assim que ele assume o reino passado pelo seu pai, ele já tem um problema de uma revolta com seu irmão Adonias, que era um irmão mais velho, vinha ser o irmão mais velho vivo. Mas Davi dá um conselho espiritual para Salomão e dá um conselho político. E dentro dos conselhos políticos, Davi ele falou sobre 3 pessoas para que Salomão atentasse nessa nova empreitada que ele estava assumindo, que era o papel de rei em Israel. Então, Davi fala sobre Joabe, Davi fala sobre os filhos de Barzilai e Davi fala sobre Simei. Davi gastou seus últimos momentos atentando Salomão sobre essas 3 personagens. E sobre Joabe, Davi vai dizer que Joabe ele era digno de punição, porque Joabe ele tinha uma dívida de sangue, porque como nos vídeos passados já falei, e o leitor da Bíblia ele vai se atentar, Joabe era um homem sanguinário, era um homem muito duro e muitas vezes agiam fora do desejo do rei Davi. E Davi muitas vezes não punia diretamente as atitudes de Joabe por uma questão política e por uma questão familiar, né? Joabe e seus irmãos eram sobrinhos de Davi. Só que quando Davi está passando o reino para Salomão, Davi não queria deixar uma dívida e queria que Salomão extirpasse todos os males, todos os problemas, para que Salomão não assumisse problema, mas assumisse essa passagem do reino. Como nós chamamos hoje, tivesse uma passagem de serviço sem alteração, digamos assim. E Joabe era digno de punição. Os filhos de Barzilai mereciam recompensa, porque Barzilai foi um homem que apoiou Davi, foi fiel a Davi, no momento que Davi mais precisou, que estava fugindo do seu filho Absalão. Já Simei, ele era um homem perigoso. E Davi ele vai deixar a instrução para Salomão em 1 Reis, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, dizendo que Simei, ele maldisse Davi, ele lançou a maldição a Davi no momento que ele mais precisou, de graça. E que por mais que Davi tivesse prometido que não mataria Simei à espada, mas que Salomão não deveria tomar Simei por inculpável. Ou seja, Davi estava falando para Salomão abrir os olhos com relação a Simei e julgá-lo da maneira que ele entendesse melhor, porque Davi, no momento que ele estava partindo, entendia que Salomão era um filho prudente, era um homem prudente. Davi fala: olha, você vai saber o que você tem que fazer porque você é prudente. E a prudência de Salomão levou Salomão e a gente até esse texto de hoje. E Salomão, na sua sabedoria, ele diz para Simei um decreto real, digamos assim, muito direto e objetivo. Edifica para você uma casa em Jerusalém, habita em Jerusalém e não sai de Jerusalém, nem para a direita nem para a esquerda, porque no dia que você passar o ribeiro de Cedron, você vai morrer e o teu sangue vai cair sobre a sua cabeça. E foi o texto que nós lemos no início. Diz a Bíblia que Simei, ele fica, na verdade, durante 3 anos, quietinho lá em Jerusalém. E Simei diz para Salomão: olha, essa palavra é boa, o teu servo fará assim. E ele habita muitos dias. Simei, a curiosidade é que na sua descendência ele era o último foco de resistência da linhagem de Saul.
Saul ele tinha sido o primeiro rei homem de Israel, humano de Israel, e quando Saul ele perde o reino e Deus passa o reino para Davi, existiam muitos saudosistas ainda, principalmente dentro da tribo de Benjamim, porque Saul era da tribo de Benjamim, e Simei era um desses. Era um foco de resistência. E diz a Bíblia que Simei, ele taca a pedra em Davi, e ele amaldiçoa Davi, porque Simei entendia que Davi era um homem de sangue, era um homem sanguinário. Ele estava julgando Davi por ter assumido o reino às custas da morte do rei passado, que era Saul. E é bastante interessante porque essa palavra de atravessar o ribeiro do Cedron tem muitos significados, e pesquisando aqui eu vi que muitas vezes na Bíblia nós temos uma parábola geográfica, que seria como um lugar físico, real, mas que simboliza algo no mundo espiritual. E nós temos isso, por exemplo, com relação ao altar. O próprio Joabe, quando ele sabia que ele ia morrer, ele vai até o altar e ele tenta tocar a ponta do altar, ele toca a ponta do altar querendo perdão, porque ali era um lugar físico que representava um lugar espiritual. Nós vemos isso na construção do templo, quando Salomão está construindo o templo. Era um lugar físico que representava algo muito poderoso, muito forte espiritualmente, porque diz a Bíblia que a presença de Deus se fazia tão presente ali que os sacerdotes eles não conseguiam cumprir o seu ofício de maneira livre, porque a Shekinah era muito forte, a presença de Deus era muito forte. E o Cedron aqui, ele é não apenas um terreno físico, mas ele também é um terreno espiritual. Ele tem um simbolismo espiritual nessa palavra que é bastante interessante, porque esse ribeiro do Cedron, esse vale do Cedron, se nós formos pesquisar, ele faz menção a um lugar físico que está a leste de Jerusalém. Esse lugar físico, além de ser um ribeiro, ele também é um vale. E a nascente desse ribeiro, ela começa mais ou menos onde é o Getsemane. E esse ribeiro, ele é um riacho sazonal, que significa que algumas partes do ano ele está bastante seco, outras partes ele está com água, e ele ficava na encosta leste. E ele ia desaguando e descendo, né, até chegar no Mar Morto. A palavra Cedron, ela significa escuridão, ela significa turvo, ela significa sombrio. E muitas vezes, nos versículos bíblicos, o ribeiro do Cedron, ele traz um significado de ir para as trevas, ir para a escuridão, de ir ao abismo, de ir para um lugar de escuridão, as trevas exteriores. Jesus, do Novo Testamento, ele fez muitas menções às trevas exteriores, né? As trevas, a escuridão, reino das trevas. E o Cedron, ele é uma parábola geográfica, porque ao mesmo tempo que o decreto real de Salomão estava representando que Simei ele não tinha ou ele não podia sair de Jerusalém, porque Jerusalém significa cidade de paz. Jerusalém é uma cidade que significa prosperidade, paz. E na medida em que o ser humano ele se afasta da paz e ele vai em direção à escuridão, ele vai em direção às trevas, o resultado é a morte.
E eu entendi que aqui está essa parábola e geográfica. E o interessante é que, na verdade, o decreto de Salomão fala que ele não poderia passar do Ribeiro do Cedron. E esse Ribeiro do Cedron também é interessante porque foi o lugar em que Davi atravessou em direção ao deserto quando ele estava fugindo de Absalão. Se nós pegarmos o texto de 2 Samuel 15, 23, olha o que diz 2 Samuel 15, 23. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. E quando Davi passa o ribeiro do Cedron, quem ele encontra no caminho? Simei. E Simei taca a pedra em Davi. Ou seja, o mesmo lugar em que Simei cometeu o pecado para receber a sua sentença, agora com Salomão no decreto real, ele não poderia sair dali e ir para o leste. E o outro ponto interessante do porquê que ele tinha essa limitação geográfica era como se fosse uma prisão domiciliar, digamos assim, né? Logicamente não era restrito à sua casa, mas era restrito à cidade. É porque Salomão não queria que Simei ele conseguisse ir até a sua terra natal, na tribo de Benjamim, porque Salomão entendia que Simei ele era bastante forte, ele era uma pessoa influente em Israel e principalmente na sua terra natal. E como ele era um rei recém-empossado, digamos assim, que tinha acabado de sentar na cadeira, ele não queria ter problemas com Simei, de ter levantes populares, revoltas populares, ou pessoas que entendessem que Salomão, outras pessoas entendessem que Salomão não era um rei digno de sentar no trono. E outra pessoa que também atravessou esse vale do Cedron, esse ribeiro do Cedron, foi Jesus, né, em direção ao Getsêmani. Em João 18, versículo 1. Mas, enfim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar para o término da história. Acontece que Simei recebe a notícia de que 2 de seus escravos fugiram. Simei fica, digamos assim, preocupado ou revoltado de ter perdido esse patrimônio. E Simei ele vai até a cidade de Gate. Olha só que interessante. O decreto real de Salomão, na verdade, dizia que ele não poderia ir para o leste, porque o ribeiro do Cedron fica a leste de onde ele estava, que era Jerusalém. Só que Simei, ele recebe a notícia de que seus servos estão em Gate. Então Simei, ele apronta o seu jumento, ele albardoa o seu jumento e ele vai até a cidade de Gate, resgata os seus 2 escravos e volta para Jerusalém. Isso depois de 3 anos. Talvez Simei ele entendesse que ele tinha a sua brecha jurídica, porque na realidade ele foi para o oeste, ele não foi para o leste, ele não atravessou o Cedron. Só que isso é bastante interessante, porque se Salomão ele fosse nessa linha de pensamento e entendesse que Simei não descumpriu o decreto porque ele foi para o oeste, Salomão perderia uma grande parte da sua autoridade, porque se um rei não cumpre aquilo que ele decretou, na realidade a sua palavra não tem poder. Se a palavra do rei não tem poder, na verdade esse rei não tem poder. Se esse rei não tem poder, esse rei não merece sentar na cadeira. E aí está todo o imbróglio também jurídico dessa passagem. Só que o interessante é que Salomão
ele diz para que Simei habitasse em Jerusalém e não saísse nem para uma parte nem para outra. Ou seja, você não vai nem para a direita nem para a esquerda, você fica em Jerusalém. Então não adiantava Simei desafiar a inteligência de Salomão, porque na realidade a palavra tinha sido bastante objetiva. Tanto é que Salomão disse: no dia em que você passar o ribeiro do Cedron, fica sabendo que você será morto e o teu sangue cairá na tua cabeça. Muitas vezes, a culpa do sangue cair na nossa própria cabeça é dos nossos próprios atos. Simei ele não tinha outra pessoa para ele culpar, senão a ele mesmo. E na realidade, o que esse texto vai nos ensinar é que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Simei ele foi até Gate, conseguiu resgatar os soldados e voltou, restituiu o seu patrimônio, mas perdeu a vida. E é interessante porque Simei ele se sentiu confortável o suficiente para ir numa cidade-estado estrangeira que era Gate, porque era parte da Filístia, que era a terra dos filisteus, das Pentápole, que eram 5 cidades-estados filisteias. Simei foi confiante o suficiente para ir lá, não morrer e conseguir trazer de volta seus escravos. É bastante interessante porque não era qualquer pessoa que conseguia esse tipo de feito. Essa passagem, não era qualquer pessoa que tinha dinheiro para custear essa comitiva, não era qualquer pessoa que tinha servos, que tinha jumentos, que tinha diplomacia ou negociação ou livre passagem suficiente para percorrer ao todo, ida e volta de 40 a 50 quilômetros e não ser roubado, não causar uma guerra e não causar nenhum tipo de entendimento de invasão a território estrangeiro. Na verdade, ele conseguiu ir até Gate e voltar, nada aconteceu com ele. Então, era mais uma prova para Salomão de que ele era um homem muito perigoso. Ele era um homem muito poderoso. Então, Salomão, além de cumprir aquilo que Simei tinha acordado com ele, Salomão ainda o faz recordar que toda a maldade que estava no coração de Simei, que ele cometeu contra Davi, o Senhor, dessa vez, estava fazendo recair sobre a sua própria cabeça. Mas o trono de Davi seria mantido para sempre. E, para finalizar, depois eu tinha até um mapa para trazer e mostrar, mas o vídeo ficaria maior ainda, aí se tornaria um estudo muito longo. Os bens materiais, a conclusão, que eu anotei aqui é que os bens materiais eles vêm e vão. Não vale a pena perder a vida. E nós precisamos obedecer aquilo que a nossa boca jurou, o juramento que a gente fez. Se a gente fez um juramento de vida, a gente tem que preservar a vida. Se a gente fez um juramento de permanecer, nós temos que ficar. Se a gente disse que não ia, nós não devemos ir. Porque as nossas atitudes, elas trazem consequências para nós, para a nossa família e para o nosso futuro. Então, não atravesse o Vale do Cedron, não vá para as trevas, cumpre aquilo que você prometeu, porque o reino de Davi, o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus, é muito melhor e ele dura para sempre. A gente não precisa sair da casa da paz. A gente não precisa ir atrás daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo tem. Aquilo que for para ir embora, deixa ir embora, porque muito mais Deus tem para nos dar. Amém?